A paz do Senhor, meus amados irmãos, eu sou o pastor Christopher Lopes, este é o curso de Panorama Bíblico e esta é a aula de número 15. Daremos sequência à nossa série de estudos a respeito da queda do homem e as suas consequências. Observamos que na aula passada nós falamos como Deus deu o alerta em Gênesis 2,15, em seguida em 2,16 ele dá uma ordem, e em terceiro, no capítulo 3, vem a tentação e a queda do homem. Observe que haviam duas árvores no jardim, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. A palavra árvore da vida no hebraico é Etz Haim, a árvore da vida. A palavra Etz no hebraico, árvore, e a palavra Haim é vida. Agora observe que esta árvore, ela gerava vida, o seu fruto, ela gerava vida, e era por isso que Adão e Eva podiam viver eternamente ao se alimentarem dessa árvore. Observe também que Jesus, ele gera vida, e que esta palavra vida aparece diversas vezes na Bíblia, como Jesus, o pão da vida, Jesus, a fonte de água viva, Jesus, o caminho, a verdade e a vida, e Jesus, os rios de água viva. Então, podemos definir que a árvore da vida é como um grande portal que liga o mundo espiritual com o mundo material. Agora você precisa entender, não havia uma proibição que eles comessem da árvore da vida. E é por isso que Adão e Eva podiam viver eternamente, é por isso que os seus dias não eram contados antes do pecado. Isso só foi contado a partir da queda, porque eles viviam eternamente. A proibição era apenas que eles se alimentassem da árvore do conhecimento do bem e do mal. Há algumas pessoas que se equivocam achando que eles foram expulsos do paraíso ou do jardim. Na verdade, não. Em Gênesis capítulo 3, no verso de número 24, eles foram expulsos, mas Deus colocou querubins para guardar o caminho da árvore da vida, porque a partir do momento que eles comem da árvore da ciência do bem e do mal, eles então começam a morrer. Por quê? Porque eles não podiam mais estender a sua mão e também tomar do fruto da árvore da vida. É isso que Deus ele diz no capítulo de número 3, após o homem ele cometer esse pecado. Ele diz, olha, agora o homem é como um de nós, e para que também não estenda sua mão e coma da árvore da vida e vive eternamente. Então Deus, a partir desse momento, ele coloca então uma proibição para o caminho da árvore da vida, tá? Então a partir daí o homem ele começa a se corromper, e através dessa corrupção a morte ela vai adentrar dentro do mundo. Agora observe bem, porque eu falei que você precisava prestar atenção que Jesus também gerava vida, porque a Bíblia diz assim lá em Apocalipse, no capítulo 2 e no verso 7, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja, ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Neste versículo, a Bíblia diz que aquele que vencer, ele poderá comer novamente do fruto da árvore da vida que está no meio do paraíso. É uma referência direta também ao Jardim do Éden. Já no último capítulo de Apocalipse, ele descreve que no meio da praça da Nova Jerusalém, de uma margem a outra do rio de água da vida, está a árvore da vida que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura das nações. Neste mesmo capítulo também há uma exortação daqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro e são bem-aventurados, porque eles recebem direito à árvore da vida, tá? Apocalipse 22, a seguir lá do verso 1 até o verso 5. A árvore da vida na Nova Jerusalém, ela foi retirada da terra e ela está no meio da praça da Nova Jerusalém. E quando a igreja então for para lá, poderemos novamente comer livremente desse fruto como nosso alimento.
tá? Agora observe, a consequência da queda. Nós vimos o ataque de Satanás à raça humana, e ali a raça humana era composta através desse casal. Eles eram os cabeças da raça. No homem estava toda a semente, toda a genética, todo o DNA estava naquele casal. Eles eram representantes da humanidade. Estava diante do homem uma decisão a ser tomada: comer ou não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. O homem foi provado e infelizmente não passou na prova, e é exatamente onde comete aquilo que chamamos de pecado, do grego hamartia, que significa errar o alvo, né? O homem, ele errou ao não tomar a decisão correta de apenas se alimentar da árvore da vida, se abster desta árvore do conhecimento do bem e do mal. A partir disso, quando o homem peca, Romanos capítulo 3, verso 10 a seguir, diz que todos pecaram. Em verso 23, no mesmo capítulo, diz que destituídos eles estão da glória de Deus. Quando aquele casal pecou, quando eles deram ouvido à palavra do inimigo e decidiram a morder o fruto, se alimentar do fruto, eles creram na palavra do inimigo. Então o pecado já estava dentro deles, né? O morder, o comer, o se alimentar da árvore foi apenas a concretização do que já estava dentro do seu coração. Era a obra concreta, a obra realizada. Lembra que nós dissemos que Deus não julga a intenção, mas Ele julga a obra realizada. Portanto, o pecado original está relacionado a esta incredulidade, né? A desobediência à palavra, mas a incredulidade, portanto, da palavra de Deus. Como o homem aceitou essa palavra do inimigo, enquanto Deus disse, vocês morrerão, e ele vem e diz, certamente não morrereis, a partir do momento que eles aceitaram essa palavra, o pecado entrou na raça humana, e onde entra o pecado, Deus não pode permanecer. Naquele momento o homem morreu. E lembre-se que Deus falou, no dia que comeres, morrendo morrerás. O original diz, morrendo morrerás. No dia o homem não caiu morto fisicamente, mas a vida de Deus que estava dentro do seu espírito foi retirada, né? Continuou o espírito do homem apenas, mas a vida, a qualidade divina não estava mais dentro deste espírito, e o homem foi morrendo espiritualmente e, consequentemente, morrendo fisicamente. O homem continuou andando, ele continuou com a bios no corpo, o homem continuou tendo emoções, ele continuou com a psique no seu corpo, na sua vida, porém não havia mais o Zoé, que era a vida de Deus no seu espírito. E o homem cortado desta fonte de vida, ele vai morrendo espiritualmente e por fim morrendo fisicamente, porque o seu corpo não iria suportar. Neste instante é que a morte entra na raça humana. Em Isaías 59, verso 1 e 2, ele vai dizer que o pecado faz a separação entre o homem e Deus. Romanos 6, 23 diz que o salário do pecado é a morte. Tiago, capítulo 1, verso 14 e 15, diz que a cobiça gera o pecado, e o pecado consumado, ela gera morte. Entendendo, sabendo que morte não é a extinção, mas apenas a separação. O pecado, ele gerou a separação do pecador com Deus. A bios e a psique ficaram, mas o Zoe acabou, o Zoé acabou. E quem não tem Zoé, ele é morto no espírito, porque Deus não pode estar onde há o pecado. É o que nós explicamos quando há uma conversão, que o espírito, ele é ressuscitado por meio do Zoé. A qualidade divina, a vida de Deus, ela entra nesse espírito do homem, e ele então começa a ter novamente a conectividade, o relacionamento com o mundo espiritual. Agora, outro fato interessante é que a Bíblia diz que a mulher, ela foi enganada. Satanás a enganou, porque ela foi ludibriada, ela acabou colocando a sua alma na frente do espírito. Porém, o homem, ele não foi enganado, né? O homem, ele conscientemente escolheu errar o alvo. Foi uma decisão de Adão tomar o fruto, porque toda
a responsabilidade estava sobre o homem. Deus havia falado para o homem e o homem passou a informação para a mulher. Então o homem, ele deveria ter resistido, ele sabia que era errado, ele não foi enganado. Por isso que Romanos capítulo 5 verso 12 diz que por um homem entrou o pecado no mundo. Aqui também confirmamos que a morte, ela entra com o pecado. Deus tinha dado uma ordem ao homem e ele era responsável. Ele era o representante da raça humana e naquele instante, assim como a morte passou para Adão, foi passando para toda a raça, porque está escrito que todos pecaram. Como todos pecaram? Porque a semente do pecado que estava em Adão passou a toda a raça humana. O que é isso? Aquela inclinação para o mal, aquela inclinação para fazer o que é errado. Em Romanos capítulo 6, o verso 16, a Bíblia também diz que nós somos servos de quem nós obedecemos. E aí nós vemos outro princípio, uma lei espiritual, de que nós servimos a quem nos submetemos. E Satanás conseguiu fazer com que o homem se submetesse a ele. A ordem foi invertida. Ao invés do homem dominar a terra, ele se submete a Satanás e por isso ele acaba passando a terra ao poder do inimigo. Veja, em Lucas capítulo 4, no verso 6, quando ele tenta Jesus, ele diz exatamente isso: autoridade e glória dos reinos me foram entregue e eu posso dar a quem eu quiser. Porque o homem passou a ser escravo do pecado, escravo de Satanás, e perdeu a soberania para este. Por isso a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Agora, a tática de Satanás é sempre a mesma, sempre a mesma: a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. É o que está em 1 João, no capítulo 2, no verso 15 e 16, quando ele fala exatamente isso, para não amar o mundo. Por que não amar o mundo? Porque é um sistema que foi corrompido, né? Esse mundo foi entregue ao inimigo e o inimigo perverteu e corrompeu todas as coisas. Então o que existe hoje no mundo é exatamente o que João descreve na sua primeira carta: a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Porque tudo que está no mundo não vem do Pai, tá? Foram nessas três áreas que ele tentou a mulher. Em Gênesis 3:6, veja, a árvore desejável para comer, cobiça da carne; agradável aos olhos, cobiça dos olhos; e desejável para dar entendimento, ou seja, soberba da vida. Eu vou ser igual a Deus, eu serei igual a Deus, conhecedor do bem e do mal. Este ato do homem comer da ciência do bem e do mal era o fato de se tornar independente da diretriz humana. Ou seja, a partir de agora não é o Senhor que decide o que é certo e errado. A partir de agora eu vou decidir, eu escolho, eu tenho autoridade para decidir o que é bom e o que é mal. Foi isso que o homem fez ao tomar do fruto do conhecimento do bem e do mal. Quando Jesus ele foi tentado no deserto por Satanás, observe que essas três áreas também estavam lá, né? Quando ele oferece: se você é filho de Deus, transforma as pedras em pães, ele está tentando a concupiscência da carne, porque ela se manifesta através do desejo incontrolável de satisfazer o apetite da carne. Jesus estava com fome. São as tentações que têm a sua origem de dentro para fora, é o apelo para a vida, o prazer imediato, sem medir as consequências. Nessa armadilha, o homem torna-se escravo dos seus desejos carnais, mais internos, intensos, e neles poderão estar inclusos todos os pensamentos relacionados à fornicação, estupro, adultério, sodomia, sensualidade, ou seja, tudo aquilo que a carne deseja. Nesse tempo aí de estar fazendo, querendo ser aquilo que os outros querem que você seja,
ostentação, ostentar apenas para ser aceito no mundo moderno, está exatamente a concupiscência da carne. E isso estava naquela tentação de Jesus transformar as pedras em pães. Se você é filho de Deus, você não pode passar necessidade. Se você é filho de Deus, você não pode estar vivendo com dificuldade. Se você é filho de Deus, você não pode estar passando por adversidade. Ora, quem foi que ensinou isso? Se não é essa teologia moderna, se não é esse ensinamento moderno da falsa teologia da prosperidade, onde quer ensinar que o homem ele não pode passar por momentos de adversidade. Paulo escreve aos Filipenses dizendo: eu aprendi tanto a ter abundância como passar necessidade, eu aprendi a ter fartura como passar fome. Olha, observe como estamos distantes da realidade que foi ensinado quando a igreja ainda estava nos seus primeiros dias. Segundo lugar, ele leva Jesus e mostra todos os reinos do mundo, quando ele diz: todos esses reinos são meus, porque me foram entregues, eu dou a quem eu quiser, e tudo isso será teu se prostrado me adorares. Ele está tentando Jesus na concupiscência dos olhos, o desejo de adquirir bens materiais. Enquanto a concupiscência da carne se manifesta de dentro para fora, a dos olhos ataca de fora para dentro. É o que o homem deseja, a cobiça, não aceita mais passar por esta dificuldade momentânea e quer de alguma maneira prosperar na força, na marra. O homem acredita que a felicidade é encontrada nos bens materiais, naquilo que o dinheiro pode comprar e usufruir. Normalmente esse desejo está associado diretamente com a avareza, que busca preencher os bens com aquilo que só Deus pode preencher, ou seja, o vazio do coração humano. Então, a partir desse momento, Jesus é tentado na concupiscência dos olhos. E por fim, ele leva Jesus para o alto do pináculo e tenta, na soberba da vida, quando desafia: atira-te daqui de cima, porque os teus anjos darão ordem que não tropeçarás em pedra alguma. O homem, querido, ele é soberbo. Ou melhor, o homem soberbo é aquele que confia no seu próprio poder, nos recursos, e despreza vergonhosamente a lei de Deus e os direitos humanos. Veja bem, esse tempo que estamos vivendo da pandemia, quantas pessoas que estão aí se julgando super crentes, com a fé, a super fé, não se cuidam, não tomam as medidas de precaução, as medidas sanitárias para se cuidar, e acham que isso é ter fé. Isso não é ter fé, é exatamente o engodo de Satanás. Não, pode desafiar que a doença não vai te pegar, pode desafiar que Deus vai te guardar, e se esquece do que Jesus respondeu naquela tentação: vai-te, Satanás. Ele está dizendo: não tentarás ao Senhor teu Deus, porque Deus só faz o que o homem não pode fazer. Aquilo que o homem pode fazer, Deus não fará. Então, se cuidar, ter higiene, asepsia, se separar, tomar as medidas preventivas, isto não é falta de fé, isto é nós fazemos a nossa parte. Agora, o que vai impedir de nós fatalmente passarmos por um momento que seja muito maior que possamos suportar, é a mão de Deus. Aí entra a fé, entendeu? Então, ele tenta você exatamente nessa parte. O homem soberbo é aquele que se vangloria de riquezas que possui, posição social, inteligência, joias, veículos, roupas. E neste caminho, quantos ministérios, quantas igrejas que têm ostentado cada vez com aquisições maiores desta terra para dizer: Deus está aqui, Deus está aqui, eu acabei de comprar um avião, eu acabei de comprar um helicóptero, Deus está aqui, eu não passo dificuldades financeiras, Deus está aqui. E esquecem que Jesus também falou e advertiu: não é possível servir a dois senhores, ou amarás a Deus ou amarás o dinheiro.
E com isso eu não estou dizendo que para você ser um cristão você tem que ser pobre, você tem que ser miserável, você tem que viver em extrema necessidade. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que a nossa preocupação não é ostentar, para que por meio dessa ostentação o mundo veja a mão de Deus. Não, nós precisamos buscar a Deus, e o que há de necessidade será suprido por meio da sua presença. Amém? Até a próxima aula. Fique na paz do Senhor. Não se esqueça de se inscrever nesse vídeo, não se esqueça de ativar as notificações e compartilhar este vídeo com aquelas pessoas que você sabe que precisam aprender mais da palavra de Deus. Entre em contato conosco por meio do nosso e-mail, por meio do YouTube mesmo. E adquira o curso, adquira a apostila, fale conosco, deixarei os meus contatos nas descrições, no nome de Jesus.